Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje. Quando a senhora Presidente da Câmara me falou no aniversário, o meu programa estava todo pensado noutro sentido. E, portanto, imaginam, num dia de semana, foi reorganizado para estar no dia do aniversário, não na véspera, no dia seguinte, 2 dias depois, no fim de semana. Porque o dia do aniversário é o dia do aniversário. E 100 anos são 100 anos. Mas o meu primeiro cumprimento vai para a senhora Presidente da Câmara. A senhora Presidente da Câmara, eu sei que vibra intensamente com estas instituições. Já pude testemunhar isso noutros momentos. E acho que isso é um Presidente da Câmara. Eu fui autarca, foi a parte mais bonita da minha vida política, porque se já junta o povo. Eu faço um esforço para o Presidente da República também estar, mas normalmente quem tem funções executivas nacionais mais distantes ou mesmo representativas não está tão próximo como está o autarca. O autarca está todos os dias, acorda com alguém a bater-lhe à porta e a pedir isto, aquilo e aquilo outro e a protestar, e é essa a vida do autarca, e isso é insubstituível, uma grande alegria. Também um grande trabalho, mas uma grande alegria. Portanto, bem-aja por esta ideia que teve e a sua concretização. Depois, antes de falar do clube, vou falar do espaço. Este espaço diz-me a mim muito, porque eu tenho dedicado, já me dedicava antes de ser Presidente da República, já me dedicava antes do 25 de Abril, e dediquei-me depois, ao longo da minha vida, àquilo que se chama hoje sem-abrigo, que tinha outros nomes. Havia bairros de lata, havia realidades muito variadas, umas ainda existem infelizmente, outras felizmente já desapareceram. E diz muito, e portanto quando aqui, fruto da colaboração da Câmara, com o clube, com o NIPSAM, com várias associações e instituições que aqui estão presentes, várias, se acolhe num período muito crítico, quem não podia ficar na rua, não podia ficar na rua. No momento em que subia a infecção, subia a contaminação, não era possível sequer a distribuição de alimentação, de refeições, pelas equipas que tradicionalmente faziam, foram abertos estes espaços, foram 14, um pouco por todo o país. E aqui foi aberto um espaço, chegou a acolher 40 pessoas, e que fez a diferença, eu falei um a um com vários do que aqui estão, fez a diferença no último mês e meio. Foi um mês e meio de risco para a saúde e um mês e meio de os desabrigados estarem ainda mais desabrigados. Eu lembro-me de logo no começo, num dos primeiros dias, já não sei se se no dia que foi declarado o estado de emergência, eu percorri o que costumo conhecer melhor, que é a zona de Lisboa, e na Almirante Reis havia naquela altura quem não recebia, ou quem não recebesse refeições há 3 dias. Porque as equipas deixaram de ir. Os miúdos, porque os pais não deixavam, os mais velhos, porque estavam em grupo de risco, os outros, porque estavam a fazer isso em centros de acolhimento, em espaços, mas não havia disponibilidade para ir para a rua. E a mim impressionou muito, porque na altura visitei também um espaço em Lisboa, e não encontrei muitos jovens, e fiquei chocado com isso. Até fiz um juízo um pouco precipitado, com essa falta de jovens, no fundo estavam a defender-se perante uma realidade nova, e eram os próprios pais que diziam que nesta altura não deviam estar a expor-se. E era gente, entre os 40, 50, 60, às vezes mais de 60 anos de idade, que estava ali a dar apoio. Isto para dizer que não há palavras para agradecer aquelas entidades que mantiveram este espaço e vão manter ainda até ao final de junho, salvo erro, julho, porque vai permitir, num período que foi muito crítico, permitiu que se evitassem riscos aumentados para aqueles que aqui estão, receberem refeições, terem apoio, de outra maneira não teriam, e, em alguns casos, tentarem ver como é que dão a volta à vida, noutros é mais difícil, eu sei por experiência como é uma situação complicada. Com o desemprego, um ou outro, com um problema
físico que teve, um acidente, mesmo em véspera da pandemia, mas que corra o melhor possível na vida difícil de todos eles. E encontraram aqui uma casa cujo nome diz tudo: liberdade. Liberdade. Aliás, o espaço chama-se Liberdade também. Liberdade. E aqui vale a pena um bocadinho olhar para a história deste clube. Este clube nasce, faz hoje precisamente 100 anos. E naquela altura, 1920, num tempo de liberdade. Num tempo de liberdade. E o clube atravessou depois toda a ditadura. E o que é espantoso foi um clube que, sendo dedicado à atividade esportiva, foi muito para além disso. Foi um exemplo de solidariedade, de formação cívica, de integração de jovens, de diálogo entre gerações. Foi um clube pioneiro no handebol de 11. Foi um clube pioneiro no handebol de 7. Não havia muitos clubes quando já lá vão muitas décadas. Foi clube pioneiro no futsal, nos anos 50, salvo erro em 52. Foi um clube que se lançou, portanto, sem grandes meios, em modalidades que não eram a moda em Portugal, não existiam, estavam a dar os primeiros passos em Portugal. Penso que chegou a conquistar um campeonato da segunda divisão de handebol. Bom, depois continuam a manter até hoje atividades em modalidades competitivas e lúdicas. Umas só lúdicas, as setas, são só lúdicas, mas outras competitivas. E agora vai regressar ao boxe, onde ganhou também taças, e ao handball. Ao handball. Vejam como eu sei a vossa vida melhor do que os próprios. Bom, mas por exemplo, tem o atletismo lúdico e o atletismo de competição. Consegue ter, para todas as idades, para muitas idades, começando nos mais novos, manter 300 sócios. Isto é um exemplo do que é verdadeiramente a solidariedade e o que é o espírito cívico. O ser cidadão é isto, cidadania é isto. Foi assim que resistiu à ditadura. Chegou a ter um grande prémio no dia 28 de maio de atletismo. Não teve? Um grande prémio. Bom, o que é facto é que veio a democracia e cá está o clube. Forte. E está este clube, como estão outros múltiplos clubes aqui em Almada. Porque esses clubes foram escolas da liberdade. Durante a ditadura, a resistência fez também nestes clubes. Não sendo permitidos os partidos políticos, que eram clandestinos, uma forma de intervenção na legalidade era, entre outras, houve as caixas económicas, houve os Montepios, houve nos bombeiros, houve imensas outras atividades, nos clubes rotários, houve formas de resistência à ditadura. Mas as coletividades de cultura e recreio foram exemplos de resistência à ditadura e de espírito democrático. Razão pela qual é fácil de compreender como é que em terras de luta contra a ditadura e de afirmação da liberdade desde a Primeira República, para não dizer desde a monarquia constitucional, como foi Almada, como foi importante o papel destes clubes. E como eu, como Presidente da República, me preocupo com as coletividades de cultura e recreio que estão paradas por causa da pandemia, vou receber para a semana a entidade federativa que reúne essas várias entidades, porque isto significou um prejuízo nacional de quase 400 milhões de euros. A paragem, porque são milhares e milhares e milhares e milhares por todo o país. E de paragem dos sócios, e de paragem das várias modalidades. E vamos voltar, naturalmente, dentro deste espírito de prudência que tem o povo português, no desconfinamento que estamos a viver,
com cautela e com bom senso, vamos voltar a ver estas coletividades outra vez em pleno. E, portanto, a minha presença aqui hoje tem 3 significados. Primeiro, mais uma presença ao lado do sem-abrigo, aqui neste espaço de liberdade, criado com o apoio da Câmara Municipal de Almada. Segundo, 100 anos de um clube defensor da liberdade, mesmo nascendo num dia que mal eles poderiam imaginar, seria, anos depois, um dia contrário à liberdade. O dia 28 de maio de 1926, porque foi o dia do nascimento da ditadura militar. E terceiro, um gesto de solidariedade em relação às coletividades de cultura e recreio. E de agradecimento. Porque a democracia não é só ir votar de tantos em tantos anos. É praticá-la todos os dias, em coletividades como estas. Mantendo, ano após ano, o militantismo, a dedicação, o espírito associativo, aquilo que é verdadeiramente o reforço do tecido social português. Quando nós olhamos para a pandemia, e agora vamos entrar, espero eu, que mais rapidamente do que lentamente, já não na fase só da saúde pública, mas da economia e da sociedade, em que temos de pensar em emprego, e temos de pensar em salários, temos de pensar naqueles, e que foram muitos, e que estão a ser muitos, que apanharam com a pandemia em cima mais do que outros. Aí, tudo o que seja solidariedade e civismo é essencial. E foi isto só, é muito simples, que eu vim aqui com a minha presença testemunhar. E depois, como me prometeram que havia um bolo de anos, de 100 anos, e 100 anos são 100 anos, 100 anos são 100 anos, muitas coletividades não aguentam viver 100 anos. Viver 100 anos é, de facto, viver vários regimes económicos, sociais e políticos. São várias vidas, são várias vidas. Vamos então, com cuidado, para não andar a propagar o Covid-19, vamos soprar as velas do bolo de 100 anos. Presidente, pode ser? Então,